Olá, nós retomamos então nossa conversa para construir hoje com vocês tentar reconstruir com vocês nessa proposta de falar um pouco ainda sobre os estudos sobre o existencialismo, né? Especialmente tendo em conta as reflexões do filósofo italiano Luigi Pareson. Nas últimas conversas a gente fez o seguinte esforço, né? Foi tentar reconstruir a partir do texto do Pareson, né? Esse que está aqui nas minhas mãos, os estudos sobre o existencialismo. A gente tentou construir um pouco o que seria um certo panorama do existencialismo na visão do Pareson, né? Especialmente quando ele faz o panorama germânico, faz um pouco do panorama francês, né? Até do panorama italiano e também de fala espanhola, até em grau muito menor. A gente fez um pouco esse panorama, falou um pouco sobre a leitura que ele tem sobre um autor muito importante para o existencialismo do século XX, né? Que é o Soren Kierkegaard, né? A saber, considerado por muitos, tomado por muitos como mestre fundador, né? Do existencialismo dos séculos XIX, XX, né? Por assim dizer, né? Pensador do século XIX, fundador do existencialismo do século XX, e também do teólogo protestante Karl Barth, né? Para quem a gente dedicou as últimas conversas aqui que a gente fez sobre esse texto do Pairison, né? Então hoje a gente vai tentar, tendo em vista um pouco esse cenário, né? A gente vai tentar falar um pouquinho sobre dois autores que seriam dois autores importantíssimos para o Calbart, olha, para o Luigi Pairison também, né? Um deles é o Martin Heidegger e o outro é o Kali Jaspers, né? Então vou tentar pontuar aos pouquinhos para a gente poder ir acompanhando devagar por que para o Paris são dois autores importantes, né? Lembro que nas últimas conversas a gente falou um pouco, né, e recuperou um pouco, né, quando tratou até de temas que eu diria mais de caráter autobiográfico, por assim dizer, que o Pairison se denomina ele mesmo, né, em textos seus, né, mais do final da sua trajetória, ele chega a dizer que ele é um autor, né, ele, Pairison, é um autor formado dentro da tradição existencial, né? E aí, ao falar isso, ele fala de alguns autores com os quais ele dialoga, com os quais ele pensa em conjunto, ou seja, dá um pouco as referências, né, de dizer de que lado ele teve, com quais autores tratou e com quais autores falou, né? Isso é um ponto muito importante para a gente perceber, ao perceber esses autores do Pairison, vamos dizer assim, perceber quais são os autores com os quais ele dialogou e construiu um pouco, e o que, que significaria ele ser membro dessa escola, né? Dessa chamada filosofia da existência do século XX. O que, que isso implica, né? Quais as implicações filosóficas disso, né? Então hoje eu vou tentar falar um pouquinho sobre o Heidegger e um pouquinho sobre o Jaspers, né? Lembrando que são vários autores, né, que o Pairson expõe nos seus textos, e aqui a gente está apenas fazendo, como se diz, uma breve pincelada para despertar o interesse de alguém que quiser ir um pouco mais atrás, né, e pesquisar mais a fundo e buscar, né, nos autores, nas referências, mais informações e dialogar com o texto, né? O texto serve para isso, para estimular a gente a ir atrás dos autores e dos textos e das reflexões e poder talvez fazer uma coisa que é mais significativa, que é tentar reconstruir um pouco o pensamento de um autor, de uma época, a partir das referências, dos textos com os quais ele lidou, dos autores com os quais ele lida, tá? Então essa vai ser a ideia. Bom, como vocês sabem, né, muitos de vocês, né, o Heidegger é um autor que está exatamente na fronteira entre o século XIX e o século XX, né? Se a gente pega aí as datas, né, nas informações que a gente tem nos textos, nos comentários, nos autores que se trataram com Heidegger, e também até na internet e em vários sites, a gente descobre, né, que o Heidegger é um autor que nasceu em 1889 e que faleceu em 1976. Aí, por uma simples, um pensamento muito simples e imediato, a gente descobre que esse autor, na verdade, ele pega boa parte, né? Pegou ali, vamos dizer, o finalzinho do 19, é claro que ele ainda não se apresenta, ainda ele está, na verdade, fazendo filosofia a partir do século XX,
mas ele está marcado aí, né, o seu nascimento está marcado por um período muito interessante, que é perceber que é o final do século XIX para o início do século XX. Isso, de alguma maneira, situa o Heidegger como um dos autores por excelência, né, do século XX, do pensamento contemporâneo. Mas mais do que datar, né, ou perceber isso cronologicamente, que quando ele nasce, quando ele falece, se a gente prestar bastante atenção, tem inúmeros eventos muito interessantes nesse meio tempo aí, né? E uma coisa que vale muito a pena a gente perceber, e a gente tem percebido isso com Paris, mas percebe isso também com outras referências, né? Se a gente for pesquisar um pouco a história do existencialismo, que o existencialismo, na verdade, ele tem pelo menos duas coisas que a gente pode perceber muito claramente. Uma é que ele é um movimento que se fortalece e que, tal como a gente conhece, se firma, vamos dizer assim, no século XX, com pensadores como, por exemplo, o próprio Heidegger, né? Com o Jaspers, que a gente vai falar, né? É herdeiro da tradição kierkegaardiana, né? E também, é claro, no outro horizonte com os pensadores franceses, como Sartre, Gabriel Marcel, esses que o Pareson trata. Mas uma outra coisa muito instigante de perceber é que, além desse pé no século XX, o existencialismo do século XX, especialmente esse que a gente fala em contexto alemão, mas não exclusivamente ele, na verdade ele tem um outro ponto de apoio que é muito interessante perceber, que é, na verdade, a gente notar que a fonte dele é o idealismo, né? Ou seja, boa parte desses pensadores existencialistas do século XX, no fundo, dialogam com a tradição hegeliana, por assim dizer, e se alguém quiser ainda construir uma coisinha a mais, pode dizer que tem uma articulação kantiana, né? Antes da articulação hegeliana. Então, eles estão muito situados como autores que percebem a filosofia por um viés idealista, né, hegeliano, e por um viés pós-idealista, né? Ou seja, se a gente pensar aqui nos autores clássicos pós-hegelianos. Por isso, não à toa, a gente situa aqui o próprio Kierkegaard, né? Situa Schopenhauer, situa Feuerbach, situa Nietzsche, aquelas coisas que a filósofa Hannah Arendt chamou, né? Aqueles temas e autores dos filósofos da vida, né? Por assim dizer. Então, o primeiro ponto que eu chamaria muito atenção, e a gente percebeu isso quando viu outros textos do Jaspers, né? O Jaspers coloca, o Jaspers, desculpem, o Pairison coloca três textos como muito importantes logo no início da sua obra sobre o existencialismo para traçar o panorama. E esses textos que ele coloca lado a lado são o texto do teólogo Calbart, sobre o qual a gente falou na semana passada, né, a Carta aos Romanos, e ele coloca também como datas importantes e textos importantes sobre a história do existencialismo o texto do Heidegger, né, o Ser e Tempo, que é da década de 20, né, 27, salvo engano, e ele fala também do texto do Jaspers chamado Psicologia das Visões de Mundo, né? Então é quase como se para ele fazer um inventário dos textos importantes, ele fala de três autores e três datas, a saber, né? Heidegger com Ser e Tempo, Calbart com a Carta aos Romanos e o Jaspers com a Psicologia das Visões de Mundo, né? Então notem que isso é muito interessante para a gente compor um cenário, né? Bom, o outro autor do qual a gente vai falar, que é o Jaspers, né? Também é mais ou menos essa mesma datação, né? Esse mesmo período histórico que ele vive, né? O Jaspers vive de 1883 a 1969, ou seja, ele pega também esse final do século XIX, né? Já era nascido no final do século XIX, né? Claro, volto a falar, né? Começa a filosofar no século XX, é claro, até por uma questão de idade, mas ele pega um pouco essa mesma herança, né? E o Jaspers, diferentemente do Heidegger, que vem do mundo da filosofia, né? Ele vem também do mundo da medicina, da psiquiatria e migra para a filosofia. Então, tem essa relação do pensamento existencial com a medicina, com a psiquiatria, com os aspectos do estudo da mente humana, por assim dizer, tá? Então, esses autores compõem um cenário. E o Calbart, que a gente tratou na semana passada, também estaria exatamente nesse mesmo período histórico, tá? Isso aqui só para compor um quadro, né?
Bom, quando a gente pega o texto do Peirson para falar do Heidegger, ele vai falar um pouco do que ele chama de teoria heideggeriana da existencialidade. E aqui ele vai falar bastante, né? E apontar bastante uma fala sobre as diferenças entre ser e ser aí. E aí começa a apontar muito claramente o conceito heideggeriano de Dasein, né? Ser aí, e ser no tempo, ser aí, né? Essa palavra que rende tantas explicações, né? Que especialmente quem se dedica à filosofia da heideggeriana sabe desenvolver isso muito bem, né? Mas eu só estou querendo pontuar aqui que a expressão ser aí vai ser uma expressão importantíssima para o Peirson nesse texto. Então ele vai explorar muito fortemente, né, ou vamos dizer assim, o significado, a força ontológica dessa expressão ser aí, né? O que, que significaria dizer ser aí, né? Por que, que essa expressão se constitui verdadeiramente num conceito para o Heidegger? E por que, que ela tem toda essa força para ler os textos do Heidegger e para ler depois os desdobramentos que isso vem a ter em autores que foram influenciados pelo Heidegger? Por exemplo, e aí no caso, um autor influenciado pelo Heidegger é o próprio Luigi Peirson, né, que também leu bastante do Heidegger, dentre outros autores, e a gente vai perceber um pouco essa ênfase também na obra do próprio Peirson, tá? Aparece também outras questões aqui na leitura que o Peirson faz sobre Heidegger, bastante influenciadas com, eu diria assim, com um certo acento, ou com uma certa influência muito marcadamente kierkegaardiana, né? Por exemplo, junto com a discussão sobre o ser aí, aparece uma discussão sobre o singular, né? Sobre o que seria esse único individualizado, singular, né? O que marcaria uma existência singular? O que a gente quer dizer quando fala que algo tem uma existência singular, né? Essa fonte é kierkegaardiana, porque como a gente sabe, né? E quando vai pesquisar o Kierkegaard, vai perceber que ele usa esse singular para se opor, né, à ideia de algo que era total, algo que pertencia a um sistema, algo que pertencia a um pensamento absolutamente objetivo, né? Ele vai tentar circunscrever e privilegiar aquilo que seria singular de um determinado indivíduo, né? Vai até ter um conceito bastante forte para isso, né? Da ideia de buscar algo que seja próprio do indivíduo e propriamente singular. No Heidegger também vai aparecer bastante isso, né? A ideia da singularidade, a ideia do singular, né? E aí ligando essa singularidade com a existência, e aparece um outro tema que é bastante caro ao Heidegger, que vai ser o tema da autenticidade, né? E aí uma discussão que é interessante tanto para o existencialismo, como é interessante também para a fenomenologia do século XX, né? Que é essa discussão sobre o que seria, né? E talvez a gente faça essa pergunta hoje até de uma maneira diferente, né? O que seria uma vida autêntica e o que seria uma vida inautêntica, né? O que é algo autêntico e algo inautêntico, né? A busca pela autenticidade, e aí, ao mesmo tempo, talvez ele está trazendo, colocando claramente que fazer filosofia ou pensar filosofia é pensar não mais afastado da gente, então, portanto, é pensar a partir do indivíduo, é pensar a partir das condições concretas, é pensar a partir do ser aí, mas é pensar também a partir daquelas coisas que nos são autênticas, né? Então, na verdade, buscar um pouco o que seria essa vida autêntica, o que ele está querendo dizer quando busca essa expressão, né? Pela ideia de autenticidade, e aí, é claro, opondo, né? Autenticidade e inautenticidade, né? Então, aqui você já não consegue mais ter distinção entre, nós pensamos uma coisa e nós fazemos outra coisa. Ou nós podemos pensar, quando pensamos, fazemos uma operação e quando talvez vivemos, fazemos outra operação. E aqui, no fundo, acho que esse é um tema bem central do existencialismo e também da fenomenologia, né? É, no fundo, que as questões que são colocadas para nós, elas não vêm assim separadas em pacotes. Então, a pergunta sobre a vida autêntica, o agir autêntico, né? E notem que é muito instigante, porque, no fundo, alguém poderia dizer, e diria, acertaria, né? Diria com razão, que no fundo essa pergunta pela autenticidade da vida ou pela autenticidade das nossas ações é a pergunta talvez mais elementar da filosofia e da história da filosofia. Quando o próprio Sócrates, por exemplo, os antigos já pensavam que viver uma vida
era pensar sobre a vida que se vive, mas tem a relação entre pensar e viver, né? Então não se faz separadamente. Agora eu estou pensando, agora eu estou vivendo, né? Então isso traz implicações, mas aí a questão talvez curiosa é imaginar por que que tanto tempo essa pergunta, que é uma pergunta tão filosófica, talvez no século XX ela veio com outra linguagem, com outro aspecto, ela veio depois de tanto tempo, né? Ser refeita, né? E aí ser pensada talvez nos termos que a filosofia da existência colocou, que a fenomenologia colocou, que são esses que vão aparecer um pouco no texto do Heidegger, né? Na ontologia do Heidegger, né? Talvez alguém poderia perguntar se essa pergunta não é a pergunta que sempre esteve aí e que agora aparece com outra linguagem, com outra percepção, com outro jeito, né? É um pouco isso que vai aparecer no Pairson falando sobre o Heidegger, e no próprio Heidegger, né? Nos seus textos e tudo mais, né? Outra palavra de caráter muito kierkegaardiano que aparece é a expressão possibilidade, né? A vida também ela é sempre possível. As coisas da vida sempre são possíveis, elas sempre estão aí abertas como possibilidade. Também uma expressão muito antiga, porque a vida não está determinada, não está dada, né? Não tá definida. Então ela sempre pode ser alguma coisa que a gente não sabe bem o que é ainda. E ela é como um jogo de possibilidades, ela pode se dar numa teia de possibilidades e de coisas. E as possibilidades e as consequências das nossas escolhas diante dessas possibilidades, né? A própria ideia de escolha também é uma palavra forte, né? Enfim, no Heidegger essas expressões vão aparecer aqui, mas ele constrói isso com toda uma ontologia e um arcabouço muito próprio, né? Ligado ao Dasein, né? Eu estou querendo aqui só circunscrever os temas que talvez apareçam e que nos preocupem, né? No Heidegger em diante, tá? Também aparece uma expressão, para além dessas expressões que aparecem no Heidegger, né? O Pareso chama a atenção de uma coisa muito curiosa. Nessa parte que ele está tratando do Heidegger, ele aproxima também o Heidegger de um pensador protestante do século XX, da seara da teologia, que foi o teólogo protestante chamado Rudolf Bultmann. O Bultmann escreve muitos textos sobre a vida de Jesus, sobre teoria da desmitologização, né? Era um estudioso de Novo Testamento, tratava com textos de exegese, coisas que o valham, e o Pairson acredita que o Heidegger, de alguma maneira, mesmo que não seja essa a sua intenção religiosa, como era a do Bultmann, talvez traduza nos termos da ontologia alguns termos que a teologia usa de outro jeito e faz uma aproximação entre eles e tal, muito instigante. Há uns tempos atrás descobri que também havia uma troca de correspondência entre eles, né? O Bultmann também trabalhou na Universidade de Marburgo, né? Então seria muito interessante recuperar, mas eu só estou aqui querendo citar para chamar a nossa atenção para quem quiser depois olhar lá as relações entre Heidegger e Bultmann estabelecidas pelo Pairson aqui, dentre outros, né? Bom, muito bem. O outro ponto que chama a atenção da gente é talvez falar um pouquinho sobre essa relação com o Jaspers, né? Jaspers também vai ser um autor bastante importante para a filosofia do século XX, para o existencialismo do século XX. E se o Heidegger acreditava que a hermenêutica tinha essa função de clarificar a existência, né? De alguma maneira deixar a existência mais clara, o Jaspers também vai apontar muito claramente na sua filosofia aspectos ligados à singularidade. E aí vai explorar muito a tese de coisas que ele chama como autoconsciência e autoesclarecimento. Então também ele enfatiza muito essa ideia do singular e do singular que precisa se autoesclarecer, ter autoconsciência e se autoesclarecer, né? Notem, né, que esses temas parecem que a gente ouve muito eles no século XX e já parecem ter uma linguagem muito do século XX. Mas notem que esses percursos, essa ideia de buscar um sentido na consciência, a consciência que se questiona e tal, isso tudo é muito, tem um acento, tem um sotaque muito hegeliano, né? Por incrível que possa parecer, muitos desses autores vão ser críticos do hegelianismo, da ideia de sistema, que parece que aparece em Hegel, mas ao mesmo tempo notem que é no Hegel que vai aparecer, por exemplo, no texto como da fenomenologia, a consciência fazendo os seus caminhos, né? Percorrendo determinados caminhos, tentando se questionar sobre como é que fazia seus caminhos e tudo mais. Então tem um jogo que seria muito interessante de perceber nesses autores o que há de hegeliano e o que há de anti-hegeliano, né? Não dá tempo da gente desenvolver aqui, mas só para nos instigar. No Jaspers, então, eu acentuaria também
muito dessa influência kierkegaardiana, um pouco da singularidade. A singularidade também é uma pedra de toque aqui no Jaspers, né? E um ponto que é muito curioso no Jaspers é que ele imagina, né, que é impossível fundar filosoficamente o indivíduo. O indivíduo seria fundado por inúmeras coisas. E como o indivíduo é fundado por inúmeras coisas, fundar filosoficamente o indivíduo talvez fosse impossível, porque o indivíduo escaparia de definições que são definições filosóficas. É como se o indivíduo fosse mais do que todas as definições filosóficas. A filosofia talvez nos ajude a pensar o indivíduo, nos ajude a perceber certas coisas sobre o indivíduo, mas é como se o indivíduo fosse sempre um pouco mais. Então a gente nunca conseguiria, né, definir o indivíduo filosoficamente. E se a gente definisse, talvez estaria definindo um indivíduo muito estranho, muito alheio ao que é propício do próprio, o que é mais autêntico, né, do próprio indivíduo. E aí no Jaspers também aparece muito, na obra dele também vai aparecer muito uma ideia de situação limite. Os homens também sempre vivem em determinadas épocas e determinadas situações limite. Situação limite para ele vai ser um conceito, né, bastante importante. Então, onde nós vivemos, qual a situação limite do período que a gente vive, né? E tal, isso faz a gente pensar filosoficamente em aspectos muito interessantes, né? Talvez até nos dias de hoje, onde a gente pensa o que, que um homem pode, o que, que um homem é capaz de fazer, até onde vai a humanidade, até onde essas questões são capazes, né? No Jaspers a gente percebe muito, além das implicações filosóficas, é claro, e das coisas que ele levanta, acho que sempre tem uma preocupação muito médica com o homem, uma preocupação de que vem muito do terreno da medicina e da saúde. Então é perceber por onde o homem anda e como ele anda, né? Como anda a sua saúde, como anda a sua vida. E em que grau seria muito interessante perceber no Jaspers a recuperação da filosofia como uma espécie de medicina da alma. E isso traria a gente de volta para a tradição filosófica mais antiga, socrática também de novo, né? Parece que a gente sempre volta ao mesmo lugar, socrática e antiga, onde filosofar também era um exercício da alma, né? Então a filosofia também é para a alma, e a alma faz parte do nosso corpo, né? Da nossa integralidade, tá? Então esses dois autores vão ser muito importantes pro Patterson, né? A ontologia heideggeriana e um pouco dessa filosofia de corpo inteiro quase aqui do Jaspers, né? Então o Patterson vai recuperar isso um pouco. E aí na próxima conversa eu vou tentar concluir um pouco o que eu fiz aqui quase como uma ideia de guia desse livro, né? Para ajudar quem quer depois ler o livro. Aí eu vou tentar fazer a última parte, que é tentar falar exatamente do que o Patterson chamou de existencialismo e espiritualismo, ou seja, perceber o que, que é o idealismo, essa discussão entre idealismo e existencialismo a partir do contexto francês, do contexto italiano, alguns autores que ele vai elencar na época, né? Vai falar um pouco do idealismo italiano e do existencialismo. Então, com isso, a gente fecha um pouco o percurso desse trabalho aqui e talvez isso funcione como uma espécie de guia de leitura para os interessados, né, em continuar a ler os textos da nossa tradição. Ok? Tá bem, gente? Então, um abraço, saúde e paz para todos.